Melhorar a cada dia não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você escolhe ser. E aí, pessoal, aqui é Thiago Simões, sejam bem-vindos a mais esse conteúdo. Hoje eu quero falar com você, você mesmo, você que está aí do outro lado, que está me escutando. Eu quero falar sobre como a gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia. Uma coisa que tem me ajudado muito nessa questão de produção de conteúdo, né? Venho produzindo conteúdos aqui para a internet desde 2009 e, enfim, tenho ensinado muita gente, né, como produzir conteúdo, tenho, enfim, usado marketing digital, né, para construir negócios que realmente não imaginava que fossem possíveis, né, de serem construídos e eu quero passar isso para vocês, de como que você também pode usufruir de tudo isso daí, você também pode construir o seu próprio negócio, viver da internet, se você quiser, através de produção de conteúdo, através de venda de produtos, venda de serviços, um monte de coisa, é isso que a gente fala sempre aqui nos nossos conteúdos. Espero que você goste bastante do conteúdo de hoje, porque uma coisa que eu aprendi nessa parte de produção de conteúdo é que uma das melhores coisas que podem nos acontecer para quem é produtor de conteúdo é que a gente tem que estar buscando sempre, continuamente, aprender. A gente não pode ficar estagnado, então a gente tem que estar sempre consumindo um monte de coisa para poder passar para as pessoas, para poder ensinar as pessoas aquilo que a gente quer. Então existem produtores de conteúdo em diversos nichos, na área de culinária, na área de desenvolvimento pessoal, na área de negócios, na área de finanças, na área de relacionamento. E todas essas pessoas, o que elas têm em comum, pelo menos as pessoas que você conhece aí, né, que estão em destaque, pessoas que têm bastante sucesso, são pessoas que têm um repertório muito grande e sabem realmente do que estão falando. E uma das maneiras que a gente consegue ver isso é que a pessoa não fica presa apenas a um tema. Você consegue perceber que essas pessoas elas dominam vários temas relacionados, obviamente, com o que ela está querendo dizer. E ela consegue linkar muitas ideias e criar conteúdos super interessantes e diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a cópia, que muita gente não fica copiando o outro hoje, né? Principalmente nessa área de produção de conteúdo. Então, eu quero mostrar para você como que a gente pode ser uma pessoa melhor a cada dia. Quer você produzir conteúdo ou não, quer você tem interesse em produzir conteúdo ou não. Eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal também, isso é uma coisa que me ajudou muito pessoalmente, não só para a produção de conteúdo, mas na minha vida de uma forma geral. E eu fiz algumas anotações aqui, como eu sempre faço, né, nos meus diários, né, e conforme eu vou pensando em temas para passar para vocês, eu começo a escrever para mim, coisas que eu deixo anotado aqui que vão servir para mim para sempre, e eu gostaria de passar então para vocês também. Então são alguns tópicos que eu queria dizer, como que a gente pode se tornar pessoas melhores. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar com você é que a gente precisa sair da matrix da produtividade. E trabalhar mais nem sempre é a solução. Não sei se você acompanha meu trabalho já há algum tempo, mas eu vou contar alguma coisa rapidinho aqui. Durante uma boa parte da minha vida profissional, eu trabalhava muito. Trabalhava junto com meu pai. A gente tinha uma loja, um comércio aqui na nossa cidade, então a gente trabalhava pra caramba. E depois a gente foi fazer outras coisas para complementar a renda. E aí a gente acabou falindo e uma série de coisas aconteceram. Mas o fato é que na época em que eu trabalhava muito, eu ganhava muito pouco, porque o negócio não estava indo bem, outras pessoas da mesmo ramo estavam complicadas também, a gente percebia, né, que era uma coisa que não estava legal de se fazer, a gente se aventurou em outros negócios que depois a gente foi perceber também que não eram legais, outras pessoas também estavam tendo dificuldade, e nem sei, e assim, uma das coisas que as pessoas falavam não, você tem que trabalhar mais, você tem que trabalhar com mais afinco, você tem que trabalhar com mais vontade, que tem algumas pessoas que estão conseguindo, outras não, né? Mas o segredo das pessoas que estão conseguindo é que elas trabalham mais. Mas eu trabalhava, eu acordava muito cedo, né? Ia dormir muito tarde, fazendo um monte de coisa e o resultado era bem ruim, para falar a verdade para vocês. E hoje em dia, né, com as coisas que eu e a Rita nós temos aqui, a gente trabalha muito menos, de uma forma muito mais prazerosa,
com as pessoas que a gente gosta, a gente demite cliente, né? Não, você dá muito trabalho, a gente não vai querer. E é muito bizarro, a gente ganha dinheiro com produção de conteúdo também. Então, às vezes, se você está patinando na sua vida, sei lá, você tem uma profissão que você não está gostando, você está percebendo que a área da sua atuação já não está legal, ou está em declínio, alguma coisa assim, às vezes você quer mudar, né, quer ir para outras áreas, talvez essa seja realmente uma solução para você. Eu, do meu ponto de vista, é óbvio que eu puxo a sardinha aqui para o meu lado, eu sempre estou dizendo, desde a época, né, que a gente começou a trabalhar com internet marketing, né, com marketing digital, como hoje é muito moda, que a internet é o lugar para você estar. Hoje em dia, se você tem interesse em monetizar suas paixões, ganhar dinheiro falando das coisas que você gosta, das coisas que você tem prazer em falar, das coisas que você estuda, ou da sua própria profissão, né? Às vezes você, sei lá, é um esteticista, é uma dentista, é algum tipo de profissional liberal, ou você tem algum comércio, você pode fazer conteúdos a esse respeito e conseguir mais clientes, né, através dos seus conteúdos, por exemplo. Também você pode simplesmente criar conteúdos para YouTube e outras plataformas e ganhar dinheiro pelas visualizações, né, que os seus vídeos vão ter, ou outras formas de você produzir conteúdo. Então, não é só subtrabalhar mais, você trabalhar de uma maneira inteligente. É óbvio, pessoal, que se você trabalhar de uma maneira inteligente e trabalhar bastante, trabalhar 8 horas, 12 horas ou mais vezes por dia, porém, em um negócio que você gosta, que você tem prazer, que você tem paixão, é muito mais legal, né? Do que você trabalhar numa coisa que você não gosta, que você já está cheio, com o saco cheio, não aguenta mais aquilo e que te remunera muito mal. Então, para de achar que o segredo, se você está, sei lá, com dívida e não está conseguindo e o dinheiro não está entrando, às vezes o que você precisa fazer às vezes você está remando para aquela direção ali, vou ficar a mão mais aqui, você está remando para aquela direção ali e você está querendo remar mais rápido, mas é uma direção errada. Então o que você vai acontecer é que você vai pro caminho, você vai chegar mais rápido na destruição, por exemplo. Às vezes o que você tem que fazer é simplesmente mudar de rota e fazer alguma coisa que você tenha realmente um vislumbre de resultados melhores. Então estude sobre o que as pessoas estão fazendo, outras alternativas, seja mais inteligente. Às vezes a gente fica se desesperando, meio que a gente agarra umas boias, né? Como se fosse boia salva-vida. Não, eu tenho que fazer isso. Isso daí eu estou dizendo, isso serve muito para mim. É isso daí que eu estou falando, porque aconteceu muito isso comigo. Eu achava que eu tinha que desesperadamente trabalhar mais e fazer mais, e se eu não fizesse eu era um fraco, um monte de coisa que vinha na minha cabeça, que hoje eu vejo que é tudo bobagem, né? E eu mudei simplesmente, eu mudei o ângulo, né? E hoje eu trabalho menos, né? E ganho muito mais do que aquilo que eu ganhava, né? Até é bizarro, né, da gente ver isso. Então, nem sempre a gente precisa sair dessa matrix da produtividade, né? Para a gente produzir mais, nem sempre a gente precisa trabalhar mais. Para a gente ganhar mais dinheiro, nem sempre a gente precisa trabalhar mais. De novo, eu vou dizer, é óbvio, se você gosta do que você está fazendo e trabalhar mais, você vai ter resultado também, desde que você saiba que você está tendo resultado. Então, para de pensar, né, só em trabalhar muito. Você vai acabar se estressando. Inclusive, fui parar no hospital por causa disso também, por causa de muito estresse, de várias outras coisas que estavam acontecendo comigo, né, mas tome muito cuidado. Então, isso daí foi a primeira coisa que eu queria falar para você, que eu anotei aqui no meu caderno, né? Uma outra coisa, sobre a nova era da liderança, para a gente ser pessoas melhores. Liderança, normalmente, as pessoas entendem a gente liderar outras pessoas, né? Eu liderava empregados, fornecedores, né? Enfim, coordenava muita coisa, e trabalhei em outros negócios também, onde eu liderava pessoas, e a gente esquece que a gente precisa liderar nós mesmos, muitas vezes. Então, a gente precisa ser o líder da nossa própria vida, a gente precisa ser protagonista da nossa própria vida. A gente tem que entender que, às vezes, eu percebia muito isso, né? Eu dava conselho para muitas pessoas e que esses conselhos serviam para mim, mas eu não pegava eles para mim. Eles serviam para outras pessoas, né? As pessoas, né, faziam aquilo que eu estava dizendo e eu mesmo não agia da maneira necessária, né, congruente com aquilo que eu estava dizendo. Então, a gente precisa aprender a se liderar. A gente precisa entender que a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e fazer as coisas que a gente precisa fazer. Parece que é meio
é bobeira, meio um assunto meio com arroz com feijão, mas isso, nessa parte de produção de conteúdo, isso me ajuda bastante. Se a gente fica, né, deixando a vida levar a gente, né, ficar ali esperando algum salvador chegar, né, a gente não ser esse líder, a gente vai se perder ao longo do caminho, né, com toda certeza. Então, principalmente se você trabalha de maneira autônoma, é muito importante, né, você se autoliderar, porque senão você pode passar o dia, chegar no final do dia e perceber que você não fez quase nada. Então, cultive a autoliderança, entenda se responsabilizar pelos resultados. Você precisa ter resultado, não é só ficar esperando as coisas caírem do céu. Isso é uma coisa que foi muito importante para mim, né? Eu quero passar isso aí para você. Isso aqui que eu quero dizer, falar para vocês agora, pode parecer contraditório, né? Mas parem de correr atrás do dinheiro. Pare de correr atrás do dinheiro. Existe uma, eu não sei se é uma lei ou alguma coisa assim, mas não sei se vocês já ouviram falar sobre o efeito Zenão, né? Ou a lei do desapego, coisas nesse sentido. Tem muito isso no taoísmo, né? Você estudar bastante sobre várias correntes filosóficas e religiosas também. Eu gosto muito desses assuntos. E no taoísmo eles têm um conceito lá chamado Wu Wei, né? Que é você deixar as coisas acontecerem por elas mesmas, né? E sem você ficar forçando as coisas. E é óbvio que a gente precisa pôr na balança muita coisa, porque isso não significa que você empurrar a vida com a barriga, deixar as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Não é isso. A gente tem que ter intencionalidade, a gente tem que querer as coisas, mas a gente se desapegar dos resultados. E uma coisa que funcionou para mim, tanto em questão financeira, como em questão de saúde e várias outras coisas, é essa questão do desapego. Quando você parar, presta atenção nisso, de tudo que você escutar eu falando nesse vídeo aqui, isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes para você guardar aí no seu coração. Quando você para de correr atrás do dinheiro e só faz as coisas que você precisa fazer, bizarramente o dinheiro entra na sua conta bancária. Bizarramente clientes aparecem. Bizarramente, ideias de negócios, de conteúdo, parcerias acontecem. Porque quando a gente força muita amizade, a gente força muitas coisas, eu não sei o que acontece, mas parece que a gente empurra as coisas para longe. Isso serve para relacionamentos, né? Se você ficar muito em cima da pessoa, né, que você quer, sei lá, conquistar, você pode ter certeza que você vai afugentar essa pessoa. Na parte da saúde, uma coisa muito estranha também aconteceu. Eu lembro quando eu me matriculei na academia, um dos meus objetivos era perder peso, precisava emagrecer. Daí eu já tinha tentado algumas coisas para emagrecer, uma época da minha vida, né, eu consegui emagrecer e tal, e depois eu acabei engordando e comecei a frequentar a academia. Enquanto eu estava pensando em emagrecer, o meu resultado foi muito lento, né, não estava conseguindo fazer muito resultado e tal. E aí eu mudei essa mentalidade, porque, se com dinheiro funcionou, cara, não vou correr mais atrás de dinheiro, não vou mais correr atrás de emagrecer. Eu vou procurar me alimentar da melhor maneira possível, vou procurar fazer os exercícios numa alta intensidade. Na verdade, hoje em dia eu estou querendo ganhar peso, estou querendo ganhar massa muscular, para vocês terem uma noção. Eu não penso mais em emagrecer, óbvio que também eu preciso ainda emagrecer, tenho gordura para perder. Mas queria que vocês entendessem isso. A minha mentalidade é completamente diferente hoje. Eu não penso em emagrecer, eu não penso em restrição calórica, ficar contando caloria e um monte de coisa. Eu simplesmente faço as coisas que eu sei que precisam ser feitas. Simplesmente faço isso. E treino super intenso, me alimento de uma forma super bacana, né? Durmo bem, que eu sei que isso é necessário. E as coisas acontecem de uma forma natural, né? Eu comecei a emagrecer muito, depois que eu comecei a fazer isso, a hora que eu desencanei, né? E isso funciona para o dinheiro também. Então para de correr atrás do dinheiro, só faz o que é necessário. Se você produz conteúdo, produza mais conteúdo. Se você trabalha com vendas, né? Procure maneiras de você vender mais, mas desapegue do resultado. O resultado vem quando você deixa as coisas, as peças se encaixar. Uma outra coisa que eu notei também, a gente precisa construir uma identidade à prova de fracasso, né? A gente precisa entender que o fracasso, na verdade, não existe. Isso aí também pode parecer, às vezes, piegas, ou uma coisa que não funciona, né? E isso daí é super verdade, tá? A gente tem que entender que o fracasso não existe, desde que a gente não desista.
Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, sei lá, quando eu comecei a frequentar academia, ou qualquer coisa que eu quis fazer, eu fui teoricamente um fracassado, porque as coisas não funcionaram da maneira que eu achava que iriam funcionar. Eu errava muito, eu fracassava muito, eu pisava muito na bola, né? Mas o que acontecia eu olhava, né, para a circunstância, olhava para o que estava acontecendo e falava, não, eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar dessa maneira. Enfim, esse processo não é desse jeito que eu achava que tinha que ser. E aí a gente começa a entender que a gente tem que começar a corrigir o nosso rumo, corrigir o nosso leme, né? Acertar nossas velas e entender que, na verdade, nada disso foi fracasso. São aprendizados que a gente vai tendo ao longo do caminho enquanto a gente está agindo. Isso aí você já pode comemorar, porque a maior parte das pessoas nem agir, elas agem, elas ficam lá esperando as coisas caírem do céu. Então, só o fato de você estar agindo já é super bacana, né? Mas você tem que entender isso, você tem que construir essa identidade. Eu não sou um fracassado pelo fato do que eu estou fazendo não está dando certo. Eu só estou aprendendo a como melhorar, como ter mais esmero, como perceber mais as coisas, e aí sim, né, eu vou ajustando até que você tenha sucesso por sorte. Muita gente vai falar isso. Eu acho muito bizarro isso, principalmente nessa área de marketing digital e produção de conteúdo. O cara fica lá produzindo conteúdo meses, anos, do nada, a pessoa estoura, começa a ter um monte de visualizações, começa a ter um monte de venda, enfim, um monte de coisa, e as pessoas falam, mas ele teve sorte, porque ele escolheu um bom nicho. Não, ele teve sorte porque ele tem o dom, isso é fatal, né? Ele tem o dom da oratória, ele fala muito bem, mas não percebeu que os primeiros vídeos, por exemplo, né, pessoas que produzem conteúdos aqui para o YouTube, os primeiros vídeos são horríveis, né? A pessoa gagueja. Eu, particularmente, jamais que eu imaginaria que eu estaria fazendo um vídeo para vocês. Olha, estão 17 minutos de vídeo, né? Eu tenho aqui só a minha agenda aqui que eu coloco, né, no meu diário, né, que eu estou acompanhando aqui, mas não é nada. Você pode perceber que não tem nenhum script, eu não fico lendo. Antigamente eu lia, né, pausava, ficava super preocupado em dizer o português todo correto, né? Mas eu fui aprendendo isso daí, né? Eu fui entendendo que conforme eu ia fracassando, eu ia, né, vendo as coisas que não funcionavam, eu me tornava uma pessoa mais forte, porque nada acontecia, não morria, né? Se eu errasse alguma coisa, não caía nenhum raio na minha cabeça, ninguém ficava bravo comigo porque eu errei, porque eu falei alguma palavra, sei lá, um português errado, né? Então, eu entendi que faz parte, né, a gente vai ficando com a pele mais grossa, né? A gente vai ficando com mais resistência, né? E a gente vai se tornando pessoas melhores também. Se você quiser isso, procurar melhorar, né, todos os dias, isso vai acontecer com você também. Outra coisa que eu coloquei aqui, né, que a questão da autenticidade, principalmente na produção de conteúdo, né? A internet, ela está saturada. Eu tenho certeza que você pensa isso. Está saturada. Não aguenta mais de ver cópias de pessoas umas das outras. Parece que a gente está criando um exército de clone. Um está copiando o jeito, inclusive o jeitão de falar, o jeitão de gesticular das pessoas. Isso daí tem afugentado muita gente também no digital, porque acha que precisa, eu preciso criar conteúdos daquela maneira, eu tenho que fazer carrosséis lá no Instagram com esse tipo de fonte, com essas cores, com os arquétipos, começam, não que isso seja ruim, mas isso é de menos. O importante é você começar a criar conteúdo, você vai ter um monte de gente aí que fatura muita grana, muito mais do que grandes neurocirurgiões, grandes advogados, grandes engenheiros, e o cara não faz ideia do que é arquétipo. E tem gente que fica batendo na tecla, não preciso conhecer os meus arquétipos, preciso entender de psicologia de cores para criar um layout legal no meu Instagram. Isso é importante? Eu acho que é importante. Eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente precisa ter, obviamente. Mas não é o mais importante. O mais importante é você aprender como que você faz conteúdo, como que você se conecta com a sua audiência. Isso é importante. Comunicação e oratória é muito importante. Você não vai aprender isso em livros. Quer dizer, você vai aprender, você pode aprender, mas não de uma forma, né, que fique realmente
você fique bom nisso. Você vai aprender fazendo. Eu comprei um curso lá sobre comunicação oratória. Cara, acho bacana, acho que deve fazer. Com certeza a pessoa que vai explicar, com certeza não sei, eu não conheço o curso, mas provavelmente a pessoa que vai explicar, vai explicar técnicas, como que você aprende atenção, como que você vai aprender a fazer storytelling, né? Que você contar história, aprender a atenção das pessoas. Isso tudo é bacana. Você só vai aprender fazendo e sendo autêntico, não copiando ninguém. É óbvio que eu tenho referências. Eu tenho algumas referências, ou várias referências, de pessoas que eu sigo, de livros que eu leio, de pessoas que eu converso. Então, eu vou pegando, obviamente, certos trejeitos ou certas maneiras de pensar, ou até, às vezes, certas formas de fazer as coisas. Mas eu imagino que o meu jeitão é o meu jeitão, é o jeitão do Thiago. Que me vem à cabeça, eu não estou pensando em ninguém, tentar fazer aqui o jeitão da fulano de tal, porque ele tem muitos seguidores e tal. Não faço nada disso, né? Porque eu quero me conectar com você. Eu quero que você saiba que eu sou uma pessoa de carne e osso. Eu não sou um personagem, eu não estou atrás de máscara, nada disso. O que eu faço é contar as coisas, as minhas experiências, as coisas que eu passei que deram errado, as coisas que deram certo, né? Para talvez, né, você aproveitar algumas dessas coisas que eu faço e que falo, né, para a tua própria vida. E espero que isso aí conecte com você. Então, seja autêntico, principalmente nessa parte de produção de conteúdo, se você trabalha com isso, né? Isso é muito importante. É uma das coisas mais raras que tem hoje na internet. São pessoas autênticas. Isso dificilmente você acha. Né? E no marketing digital, meu Deus, pior. Né? É um antro de gente de um copiando o outro. Não faça isso. E a última coisa que eu anotei aqui, isso daí tem tudo a ver com empreendedorismo. A gente transformar problemas em produtos. A habilidade de ver oportunidades onde ninguém vê. Isso daí é o core do empreendedor. É o coração do empreendedor. O empreendedor, ele olha para o problema, ele não foge do problema. Ele vai querer transformar aquele problema em produto. Então, sei lá, você precisa aprender a vender alguma coisa. Então, você vai aprender sobre tráfego, por exemplo, você vai aprender sobre copywriting, que é você ter uma escrita persuasiva ou conteúdo persuasivo, de forma a você convencer as pessoas a comprar aquilo que você quer. Você vai aprender sobre comunicação oratória, beleza. E você pode, se você quiser, você pode empacotar isso e vender isso como um produto. Olha, eu tive esse problema, eu estava tendo essa dificuldade, consegui vencer isso, transformei isso aqui num produto, tô aqui para você. Isso vale para produtos físicos também, para produtos digitais, para consultoria, para livros, uma série de coisas. Então, o empreendedor, ele nunca vai fugir do problema. Ele sempre vai olhar aquilo e falar, cara, realmente isso aqui é um problema, estou passando por isso, como é que eu posso resolver? Assim que ele resolve, ele fala, descobri como resolver esse problema. Tem outras pessoas com o mesmo problema? Nossa, tem várias pessoas com o mesmo problema. Beleza, eu vou vender solução para essas pessoas. E aí você ganha dinheiro. Todo grande empreendedor, pode procurar, né? Todo grande empreendedor são pessoas que passaram por isso, passaram por dificuldades, passaram, né, por problemas, resolveram isso, né? Aprenderam como resolver, né? E disponibilizam a solução para o mercado. Então, se você gosta de assuntos relacionados a isso, a produção de conteúdo, a desenvolvimento pessoal, a filosofia, a que mais que a gente fala aqui? Sobre várias outras bagagens. Eu falo muita coisa aqui, né? Mas eu espero, do fundo do meu coração, que faça sentido isso para você, que alguma dessas coisas que eu falei ajude você em algum aspecto, mesmo que você não produza conteúdo, né? Mas alguma coisa que você possa usar aí na sua vida, eu já vou ter essa sensação de dever cumprido. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal, né? Se você ainda não é inscrito, deixar aquele joinha, que vai ajudar bastante, né, a espalhar o conteúdo. Um forte abraço para você e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.